Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Vamos juntos até 1h da tarde com as principais notícias desta segunda-feira. Imagens para você de Boa Viagem, na zona sul da capital. Imagens do nosso cinegrafista Rodrigo Lobo. Céu com muitas nuvens. Chove neste momento. Desde ontem chove forte em cidades da região metropolitana. E na zona da mata, céu bem fechado por aí, né? E olha, tem alerta da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. É preciso ficar atento às recomendações da Defesa Civil da sua cidade. Alguns municípios estão com acúmulo de água e a gente vai mostrar ao longo desta edição. E você vai ver também incêndio em um supermercado de Itambé, na Mata Norte do estado. Desde ontem, bombeiros trabalham no local para apagar as chamas. Moradores tiveram que sair das casas. Uma cantora da banda Limão com Mel se acidentou no palco, num show em Salgueiro. Durante a apresentação, o cabelo dela pegou fogo com as labaredas, que faziam parte da apresentação. O NE1 vai falar também de licença maternidade. Você é autônoma ou MEI e está esperando um bebê? A gente vai explicar quais são os seus direitos. Tem as vagas de emprego disponíveis hoje nas agências do trabalhador. Explicação sobre a lei de vagas para pessoas com deficiência. E a cobrança do calendário hoje está em Olinda para mostrar a conquista dos moradores da estrada Lígia Gomes, em Ouro Preto. História que o NE1 acompanha há 2 anos. E ainda, alimentos que são desprezados pelos consumidores por estarem muito maduros ou com algumas imperfeições, viram uma esperança para instituições sociais em Paulista. O NE1 está só começando e você, claro, pode participar mandando mensagem pelo nosso canal Globo. O QR Code já está aqui aparecendo na tela e o caminho você já sabe. Agora são 11h50. A gente vai para o bairro de Dois Unidos, no Recife. É para mostrar um trecho do calçamento que está quebrado. Para passar é uma dificuldade só. Um dos moradores de lá enviou um vídeo para o nosso canal Globo. Bora assistir agora? Aqui é na rua Santa Silvana, em frente ao número 4 e em frente ao número de 201. Então essa cratera já está há mais de 6 meses. E a gente já acionou a prefeitura, já vieram, tiraram foto, o vereador já veio, tirou foto também. Aí aqui os moradores não conseguem nem passar mais, nem carro, Uber, que a gente tem pessoas idosas aqui. Ó, o muro, ó como tá aqui, ó. E é um muro pesado, que é um muro de arrimo, isso aqui, ó. O poste aqui em cima também, esse poste aqui, ó, tá perigando. Porque embaixo já tá... A água tá passando totalmente por baixo. Olha aqui, ó. Como tá. Agora é o malabarismo pra gente descer. Agora tem que ter cuidado para escorregar, porque ali no meio tá cheio de lodo ali, ó. Quanto perigo para descer, hein? Bora então para a rua Santa Silvana com o calendário do NE1. Quem tá por lá é Gustavo Ferreira. Chove neste momento, né, Gustavo? Tô vendo algumas pessoas aí descendo com guarda-chuva na mão. Tem que ter muito cuidado, né? Bom dia para você. Oi, Maristela. Bom dia para você, muito bom dia a todos. Estamos aqui no bairro de Dois Unidos, essa aqui é a rua Santa Silvânia. Como a gente viu nesse vídeo que você chamou mais cedo, Maristela, tá bem complicado. A gente, para subir, eu e Fátima Teles, sofremos, tá? Olha, a gente tá vendo ali que um idoso vai tentar subir a rua e aquele sofá que tá ali na frente dele, ele foi colocado pelos moradores porque a rua está isolada. Olha o tamanho do problema. A gente aproveita a imagem do idoso tentando subir para mostrar essa cratera, né? Porque tomou conta da rua de um canto a outro. É uma ladeira estreita e já está assim, de acordo com alguns moradores com quem eu conversei aqui, desde março, desde fevereiro. Começou abrindo um buraco por aqui, foi crescendo, crescendo. Tem até mato já aí no meio, como a gente pode perceber. Até uma dificuldade para conseguir subir, porque ali, ó, a pessoa que passa não tem mais calçada. Então, teria que passar para o outro lado, a gente tem que fazer isso, né? Foi pelo outro lado. E enquanto isso, a gente está aqui ouvindo a reclamação dos moradores. Eu vou conversar aqui com Sueli. Sueli, muito bom dia. Você acabou de chegar do trabalho, né? Obrigado por receber a gente aqui.
há quanto tempo você já mora aqui nessa casa? Aqui nessa casa há mais de 60 anos. Eu nasci e me criei aqui. Né? É. Nascida e criada, já tinha visto uma situação como essa? Porque desde fevereiro tá assim? Desde fevereiro a gente está ligando para todas as autoridades competentes e não estamos obtendo retorno. Então, o que a gente quer hoje é uma providência, porque a nossa casa aqui, ó, o muro de arrimo está aqui comprometido, a casa 210 aqui da nossa vizinha Fabiana também, o poste está prestes aqui a cair, e aí a gente quer uma providência com urgência. Esse buraco aqui, essa cratera, esse problemaço todo aqui, começou pequenininho, foi crescendo, ninguém veio resolver. Alguém da prefeitura veio olhar pelo menos a situação? Vieram, olharam, outros da área fizeram foto, faz filmagem e nada é resolvido. Aí fica um problema para vocês, né, Sueli? Temos vários protocolos da Enlurb, ligamos para 156 e até agora nada foi resolvido. Aí é complicado, porque mostra que os moradores estão procurando ajuda, né? Sueli, obrigado. Eu vou caminhar mais um pouquinho enquanto Fátima Teles mostra. Eu vou pedir para você mostrar agora, Fafá. Seguindo um pouquinho a calçada, olha como está a situação aqui. Você vê a Boca de Lobo, você vê a calçada e por baixo está tudo oco. Como está chovendo, Maristela e todo mundo que nos assiste, essa água continua descendo e está descendo para esse lugar que está oco, está cedendo. Eu vou tentar chegar ali em Fabiana, que é quem mora aqui. Ela está no telefone agora, mas eu vou tentar falar com ela rapidinho. Fabiana, bom dia. Bom dia. Tem que ter muito cuidado para falar com você, né? Vem um pouquinho mais para cá. Opa, olha só como é difícil, minha gente, tem que passar por aqui. Você que mora nessa casa, tá desde fevereiro, março, com a frente da sua casa assim, com esse risco de ceder, tem esse poste aqui, como é que fica a situação de sair de casa e encontrar a situação cada vez pior, ainda mais na chuva? A minha situação tá nessa, né, que eu não tô nem podendo mais nem entrar, nem sair. Que a situação dessa, eu já tenho um pé quebrado, que meu pé foi quebrado aqui nessa ladeira mesmo. Eu tenho um pé operado, que eu quebrei aqui na ladeira, e a situação tá aqui cada vez mais. Você tem medo de que essa água acabe abrindo mais esse espaço e, de repente, chegue no muro da sua casa, tem um problema ainda maior? O medo que eu tô com medo todinho é esse que eu tô, né? Porque vai chegar no muro da minha casa, como já tá chegando, né? A calçada mesmo já tá toda oca, já tá que eu não posso nem pisar mais. Complicado. Ô, Fabiana, obrigado pelo seu relato. Olha, Maristela, a gente vai voltar daqui a pouco porque tem muito mais moradores aqui, ó. Muita gente que está na chuva, eu agradeço inclusive pela gentileza de estar aqui ao nosso lado para mostrar ao vivo essa situação. Daqui a pouco a gente volta tentando trazer uma resposta, né, das autoridades para esse problema que, se a gente viu por vídeo, já é complicado. Imagina estar aqui ainda mais na chuva, chove forte aqui em Dois Unidos. Daqui a pouco a gente volta para ouvir mais relatos. Obrigado inclusive aí pela proteção, viu, Carmen? E também trazer uma resposta. A gente já entrou em contato com a Prefeitura do Recife para saber o que vai ser feito por aqui e quando vai ser feito, né? Porque está assim desde fevereiro, desde março, e eles querem uma resposta, porque de fato, como a gente vê nas imagens, é um risco muito grande. Maristela. Ruim mostrar num dia de chuva, né? Agradeço a colaboração e esforço de todos e, ao mesmo tempo, oportuno, porque é exatamente quando chove que as dificuldades aumentam ainda mais. A gente mostra a dificuldade dessa descida aí para os moradores, né? Que fica ainda mais arriscada. Daqui a pouco o Gustavo Ferreira volta, então, para trazer outras informações. Agora vamos seguir pelo trânsito. Você tem imagens da Avenida Caxangá, no bairro da Iputinga, bem em frente ao Caxangá Golf Clube. No lado direito, os motoristas estão sentindo Camaragibe, São Lourenço da Mata, movimentação bem tranquila por aí, água um pouquinho acumulada ali no canto da pista. E no lado esquerdo, que está livre para quem está passando por aí, os motoristas vão sentido Cordeiro e Madalena. Nós perdemos aí a imagem, agora sim voltou da Avenida Caxangá. E agora a gente vai seguindo por outros pontos. Bora para a Avenida Abdias de Carvalho, lá no bairro dos Torrões, pertinho da Praça da Chesf. No lado direito, os motoristas estão sentido São Martim e Prado. No lado esquerdo, sentido Curado e Cidade Universitária. A gente percebe que tem água acumulada na pista, motivo maior ainda de atenção para todo mundo que está passando por aí. Agora a gente vai lá para a Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura, em frente ao SESI. A gente observa a câmera bastante molhada também e a pista, inclusive, já com água acumulada. É um ponto que sempre alaga, né? Principalmente em dia de chuva. E no lado direito, os motoristas vão aí sentido BR-101, lado esquerdo sentido Avenida Recife, no IPSEP. Os motoristas seguem aí com certa dificuldade na região.
E tem mudança no trânsito da Avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife. 2 faixas da direita da Avenida Boa Viagem, a partir da altura da rua Herculano Bandeira, estão interditadas. As interdições seguem até o fim da avenida, na entrada do bairro de Brasília Teimosa, e início da Antônio de Góes. Com isso, os motoristas não podem pegar a rua Comendador Moraes, que fica ao lado do JCPM. Nós estamos ao vivo lá com o Rodrigo Lobo, mostrando imagens para você dessa movimentação bem intensa em dia de chuva. Nem a faixa da direita da Antônio de Góes também, tá? Rodrigo Lobo está aí mostrando para a gente. Essas interdições, elas vão até novembro e, de acordo com a prefeitura, é por causa da obra de requalificação da orla. Para acessar o bairro de Brasília Teimosa, o motorista precisa pegar a pista da esquerda da Antônio de Góes e fazer um retorno na pista central aí da avenida. A gente observa um agente da CTTU aí para organizar esse trânsito, para orientar, né, por causa das mudanças que estão acontecendo aí na região. E a gente já adianta para você que está passando pela zona sul do Recife para ter bastante atenção neste trecho, diminuir um pouco mais a velocidade. A gente observa também os motoristas aí com os faróis acesos do veículo, seguindo as orientações dos agentes de trânsito, o que é ainda mais prudente em dias como este, né? Um dia de chuva, todo mundo tem que ter a atenção redobrada, seguir a sinalização da via para evitar aí acidentes. A gente segue agora para outros pontos da região metropolitana. Daniele Fonseca está na BR-101, na cidade universitária. Oi, Daniele, bom dia. Estou te vendo aí com guarda-chuva na mão também. Conta para a gente como é que foi o trajeto para chegar até aí, hein? Oi, Maristela. Boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Olha, a gente saiu aí do bairro de Santo Amaro, né, onde fica a sede da TV Globo, em direção à cidade universitária, de onde nós falamos ao vivo agora. Vinha um tempo fechado, mas nada de chuva, viu? De uns 15 minutos para cá é que começou a chover. E falando sobre isso, pessoal, a APAC emitiu ontem, às 11 horas e 27 minutos da noite, um estado de atenção, tá, em relação a essas chuvas, e isso tem validade de 24 horas. Então, de ontem à noite até hoje, pela noite, também vai permanecer desse jeito aqui no Recife, na região metropolitana e também na zona da mata. Em relação às chuvas, a APAC informou que elas são de intensidade moderada a forte. E os municípios com maior acumulado de chuva foi justamente o Recife e Olinda, na região metropolitana. Por conta de tudo isso, alguns serviços, que é o caso das aulas, essas aulas foram suspensas, tá? Aqui na Universidade Federal de Pernambuco, aqui pertinho, no bairro da cidade universitária, as aulas presenciais e também a parte administrativa, tudo isso foi suspenso no turno da manhã. O mesmo aconteceu lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no bairro de Dois Irmãos. E no IFPE, Instituto Federal de Pernambuco, aqui também no bairro da cidade universitária, tanto as aulas quanto os serviços administrativos foram suspensos. A gente vê o movimento aí, olha, muita gente querendo atravessar a BR-101, estamos em frente ao Hospital das Clínicas, é gente indo para os compromissos, para o intervalo de almoço, a maioria aí protegida com guarda-chuva, né, uma forma de tentar escapar e se proteger da chuva realmente. E bastante movimento de veículos, de caminhões também. A gente faz o alerta aí para todo mundo atravessar na faixa de pedestres, num dia que é muito complicado para quem sai de casa, quer seja andando ou em algum transporte. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. É verdade, Daniele, movimentação bem intensa por aí, né? Continua chovendo, motivo de alerta para todos os motoristas, os pedestres também que nós vimos por ali, tentando atravessar, fazer essa travessia com segurança. E a chuva da madrugada causou alagamentos na região metropolitana. Transtorno também para quem esperava o metrô hoje cedo na estação TGPO.
No Recife, Alexandre Oliveira enviou para o Canal Globo um vídeo mostrando como foi a espera pelo trem na estação Tegipió, zona oeste do Recife. A área de embarque e desembarque está cheia de goteiras. Também na capital, quem precisou passar pela Avenida Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul, teve que enfrentar muita água pelo caminho. Estas imagens foram feitas por volta das 7h15 da manhã por Itamar Rabelo. Mascarenhas de Moraes. Aqui não tem jeito não. É assim. Outro local onde acumulou água foi na entrada do bairro do Ibura, também na Zona Sul do Recife. Estas imagens foram feitas por um passageiro de ônibus. Outra passageira registrou o caos na Avenida Dom Helder, também no Ibura. Carros e motos seguiam com dificuldades. Era tanta água que chegava a formar ondas quando veículos maiores passavam. Parece praia, os carros estão tudo andando dentro da praia, que é aqui na pista nova. Minha nossa, meu Deus, haja água, minha irmã. De Olinda, recebemos imagens do canal Lava Tripas. No cruzamento da Perimetral com a Avenida Presidente Kennedy, é impressionante a quantidade de lixo vinda com a água e acumulada no local. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a chuva. Tá procurando emprego? A gente te ajuda mostrando agora algumas oportunidades de trabalho. Essas vagas foram divulgadas pela Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco. Bora aqui dar uma olhada nas primeiras 4 vagas para técnico em segurança do trabalho. É para trabalhar em Igaraçu. É preciso ter um curso técnico em segurança do trabalho, o salário não foi informado. Se você tiver 6 meses de experiência também na função, já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Vagas também para forneiro de padaria, para trabalhar em Paulista. São 3 oportunidades. Se você tiver o ensino fundamental completo e 6 meses de experiência, também pode se candidatar a uma dessas vagas. Tem oportunidades ainda para duteiro, para trabalhar no Recife. São 3 vagas. É preciso ter o ensino fundamental completo, 6 meses de experiência e você também já pode se candidatar aí a uma dessas 3 oportunidades. Vagas ainda para servente de obras para trabalhar no Recife, são 6 oportunidades. O ensino fundamental não precisa ser completo. Se você tiver 6 meses de experiência, já pode se candidatar aí a uma dessas vagas. O salário para essas oportunidades foi informado é de R$ 1.738. Vai lá no cedep.pe.gov.br para ter outros detalhes sobre essas vagas. Boa sorte aí aos candidatos. E a contratação de pessoas com deficiência nas empresas é um dever legal. Mas a inclusão é um compromisso social de todos. Empresas com 100 ou mais funcionários são obrigadas a reservar vagas para pessoas com deficiência ou reabilitados, de acordo com a lei de cotas. Bora falar sobre esse assunto com Natália Dielu, aproveitando que a gente está falando sobre emprego. E oportunidade de emprego é para todo mundo, né, Natália? O quadro de funcionários deve ser diverso, inclusive humano, práticas que devem ser incentivadas pelas empresas já desde a contratação, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. É verdade, né? Existe essa obrigação legal, mas para além dessa obrigação legal, é preciso que esse ambiente de trabalho ele seja de fato inclusivo, né? Que as pessoas se sintam parte da equipe, sejam respeitadas nas suas necessidades, nas suas peculiaridades. A gente está aqui com Jailson Nicolau, não é isso? Jailson, boa tarde para você. Jailson, você tem uma deficiência, né? E você trabalha em que função nessa empresa que a gente fala aqui ao vivo no bairro de Boa Viagem? Hoje eu trabalho num setor na contabilidade societária, onde ficamos responsáveis pelas legalizações da empresa diante do fisco, né? Hoje eu sou formado em contabilidade e eu estou aqui na empresa trabalhando há 7 anos. Me fala um pouquinho dos desafios para conseguir acessar o mercado de trabalho. Você tem uma dificuldade, né, de mobilidade e
é sua primeira oportunidade de trabalho? Como você se sente nesse ambiente de trabalho em relação a outras experiências? Bem, para estar onde estou, claro, eu comecei a estudar, né, me qualificar, busquei conhecimentos, mas antes de estar aqui eu passei por outras empresas, né, e comecei a estudar e estou na empresa hoje me sentindo pertencente à empresa pelo reconhecimento que a empresa tem dado, né, justamente por ter estudado. A outras empresas, comecei a trabalhar, me senti apenas como um cotista. Hoje não, hoje estou na empresa que ela me reconhece e me sinto pertencente à empresa, né? Isso. E ela traz algumas facilidades, né? Você tem a modalidade aí do teletrabalho, né? Que você só vem aqui à empresa algumas vezes no mês, na semana, você trabalha em casa, facilita muito para você? Sim, isso foi muito importante o que a empresa aderiu, né? Nesse novo movimento, nessa nova era, que a empresa, nós trabalhamos como teletrabalho e ajudou bastante a minha pessoa, né, que tem uma deficiência, a claudicação, a marcha, para estar correndo atrás de ônibus, pegando. E hoje trabalhar de casa foi muito benéfico para mim. E é muito bom até para os outros também, se as empresas aderirem a isso também, né? Qual você acha que são os desafios que as empresas têm que colocar em prática para realmente acolher e tornar o ambiente inclusivo? Pronto, primeiro é importante reconhecer a individualidade de cada um, né? Ver a individualidade de cada pessoa com deficiência e reconhecer as suas mobilidades, né? E trazer, estudar, dar apoio, né? Dar condições para que pessoas venham estudar. No caso, a empresa que eu estou me deu condições para eu estar aqui. Obrigada, viu, pelo seu depoimento. A gente está aqui do lado de Marília Mello, né, que é gerente de recursos humanos, assim, na prática, para explicar para vocês a função dela. Você naturalmente escutou, né, o que o Nicolau estava falando. Queria que você falasse um pouco da política da empresa mesmo, para tornar esse ambiente inclusivo. Vocês cumprem, né, a obrigação legal, que é dentro da quantidade de funcionários, tem a quantidade de pessoas com deficiência, mas no dia a dia, né, na prática, o que acontece para que essas pessoas realmente possam desenvolver suas potências aqui? Boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, tudo começa no começo, né? Então, como o Jailson bem colocou, a gente precisa entender, precisa conhecer quem é essa pessoa que está chegando para acolher da melhor forma. Então, a gente faz um trabalho prévio de conscientização com a liderança e com a equipe que essa pessoa vai lidar no dia a dia. E depois a gente faz um processo de acompanhamento. Então, a gente vai acompanhando mensalmente, a cada 2 meses, até que essa pessoa está totalmente integrada e aí já não precisa mais da nossa ajuda nesse processo. As pessoas que estão aqui, né, na empresa, elas têm a oportunidade de crescer, incluindo os cotistas, as pessoas com deficiência que fazem parte do quadro de funcionários? Isso, a gente tem a mesma política de desenvolvimento e de avaliação de desempenho para todos os colaboradores. Então, assim, com certeza não há nenhuma diferença nesse sentido. As pessoas são avaliadas pelas suas entregas e pelos seus comportamentos também, né, suas competências. O que é que você diria para outras empresas? É possível tornar esse ambiente inclusivo de verdade? Bom, eu acho que é uma tarefa do RH mesmo, né? Estar à frente desse processo da formatação desse programa, que ele tem basicamente 3 pilares. O primeiro é a conscientização, né? O desconhecimento, às vezes, deixa a gente muito engessado e com medo de avançar. Então, é o conhecimento desse processo, né? O desenvolvimento, o acompanhamento dessas pessoas e, de fato, a avaliação justa, né? Para que ela possa prosperar e fazendo suas melhores entregas e também demonstrando o seu melhor potencial no seu dia a dia. Muito obrigada, então, Marília. Muito obrigada, Jailson, né, por compartilharem com a gente essa experiência. E a gente deixa, então, esse exemplo para inspirar, né, também outras empresas, porque, para além da obrigação legal, é preciso fazer com que essas pessoas se sintam respeitadas, né, e motivadas no ambiente de trabalho. Maristela. E todos ganham, né, com esse processo, Natália. A empresa mais ainda com a competência desses profissionais. Está na hora do Pega a Dica, com informações sobre serviços de graça na região metropolitana do Recife. Pedro Alves já chegou por aqui. Tudo bom, Pedro? Boa tarde. Oi, Maristela. Boa tarde para você e para todo mundo que está com o nosso NE1, de quem eu estava com muita saudade, viu? Faz tempo que eu não apareço aqui. Nós também, com saudade de você, sempre. Olha só, aí a gente está falando do Pega a Dica. A primeira que eu dou é para você que está em casa, para pegar o seu celular e apontar para a câmera que está aparecendo, para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, para poder você acessar todas essas oportunidades que são gratuitas e que a gente vai falar a partir de agora no nosso telão, né não, Maristela? Bora lá? E a gente estava falando agora há pouco sobre trabalho e
Para começar com a educação, o Senai está oferecendo 450 vagas em 8 cursos técnicos presenciais e à distância para quem tem mais de 16 anos. Só para dar um spoiler, tem curso de eletrônica, desenvolvimento de sistemas, mecânica e vários outros. As inscrições podem ser feitas pela internet até a quinta-feira, dia 31 de julho. E a Uninasal também está com inscrições abertas com cursos gratuitos. São 5.000 vagas nas unidades do Recife, Paulista, Olinda. A inscrição pode ser feita pela internet e é preciso levar somente 1 quilo de alimento não perecível. A listagem dos cursos e como faz para se inscrever você encontra lá no G1. Por fim, até sábado acontece em várias unidades do SESC e nas bibliotecas o Festival Quaritiré, com mais de 60 atividades gratuitas para celebrar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Vai ter oficinas, rodas de conversa, feiras de empreendedorismo e apresentações culturais. É tudo de graça e a programação, claro, você encontra no G1, que você acessa no g1.com.br ou baixando o nosso aplicativo. É isso, Maristela. É fácil demais, na palma da mão, no lugar que você tiver, o G1 Pernambuco está junto com você, né? Muito obrigada, Pedro. Obrigada também, Até a próxima semana com outras dicas. A seguir, o que diz a Prefeitura do Recife sobre a rua Santa Silvana, no bairro de Dois Unidos. Tem cobrança do calendário na estrada Lígia Gomes, em Ouro Preto, Olinda, e ainda uma cantora da banda Limão com Mel teve o cabelo queimado durante uma apresentação em Salgueiro. O NE1 vai para o intervalo com imagens da Avenida Agamenon Magalhães, no Derby, para você. Pista molhada, chove neste momento, tempo bem fechado, a gente observa a movimentação intensa do trânsito por aí. Agora, 12h14, o NE1 volta já. NE1 de volta e a gente mostrou a situação da rua Santa Silvana, no bairro de Dois Unidos, no Recife. Os moradores nos procuraram por causa de um afundamento no calçamento que tem dificultado a circulação dos carros, das motos e até dos pedestres. Gustavo Ferreira está lá no local. A Prefeitura do Recife respondeu alguma coisa sobre a situação por aí, Gustavo? Maristela, respondeu e não respondeu. Você vai entender daqui a pouco por quê. A gente está de volta aqui na rua Santa Silvânia, em Dois Unidos. A imagem é essa, como você disse, não passa carro. E aí, quando não passa carro, não passa ambulância, não passa transporte por aplicativo. Imagina só, pessoas que estão acamadas, que precisam de atendimento de saúde ou que precisam receber uma encomenda, não conseguem. Eu vou chamar Lúcia e Davi aqui para representar a comunidade. Lúcia, você me disse que em casa tem uma pessoa, sua filha está gestante, né? A filha da vizinha está gestante. Para passar aqui é um sufoco, né? Já tem um comércio, tá sem movimentação. Você sabe que o cotidiano já não está fácil. Devido a isso, pessoas que já precisaram ser socorridas. Foi um mutirão para poder colocar por lá, porque a gente não tem acesso aqui por cima, por ter deslizamento também. E aí você falou também dessas pessoas que precisam de atendimento médico. Aí eu chamo o Davi para conversar com a gente. Na sua casa tem uma pessoa com deficiência visual também, né, Davi, que não consegue passar. Boa tarde. Boa tarde, sim. Né, tem meu sogro, ele tem 74 anos, ele é deficiente visual, perdeu a visão há pouco tempo. E tem essa situação aí, né, que a gente não tem acesso mais para subir nem descer. Já chamaram prefeitura, até agora nada? Até agora nada. Antes o carro Uber, táxi, chegava, subia, com dificuldade porque deslizava, mas subia. Mas depois que abriu essa cratera, a gente não tem condições. A gente tem só aquele acesso ali, né? Que é um acesso bem estreito, né? Muito complicado, tem lodo agora. Né? E para passar com o meu sogro por ali é um sacrifício. Tem a minha esposa também, né? Para passar, tem crianças em casa. Muita gente. A gente acompanhou a dificuldade, inclusive, obrigado, viu, Davi? Obrigado, Lúcia. Dificuldade de muita gente passar por aqui. Deixa eu conversar com Carmen, que chamou a nossa atenção, entrou no Canal Globo, chamou participação. Carmen, vem aqui atrás de Fátima, olha só. Agora sim a gente está aqui, estamos aqui com você. Você é podóloga, então tem esse problema também para quem trabalha aqui. Não tem cliente, né, para você por aqui. Com as ruas assim, boa tarde. Eu sou podóloga, né, Carmen Costa, e a minha rua se encontra nessa situação. Já faz mais de 6 meses que está nessa situação. Já acionamos em LURB, prefeitura, vereadores, só vieram tirar foto
e não dão uma solução. E como é que você fica? Porque já que essa é a sua principal fonte de renda, se não tem cliente, como é que você faz para manter as contas do mês? Fica muito difícil, não só para mim, como outros comerciantes também. Como a Marlene, que tem o comércio dela, a Beth também tem o comércio dela. Se a gente conseguisse falar com todo mundo, ia ser o jornal inteiro, né? O jornal inteiro, mas eu represento a todos. Carmen, deixa eu dar a resposta da Prefeitura para você e para todos vocês. A Enlurb, que é a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, respondeu à nossa produção e disse que ainda nesta semana vai iniciar os serviços de reparo de pavimentação, da pavimentação aqui na Rua Santa Silvana. Agora sim, o trabalho em si, de fato, a gente não sabe quando vai começar, porque a semana está começando hoje e eu peço para vocês cobrarem. Mas a gente está aqui também com um calendário, viu, Maristela? Deixa eu pegar aqui o calendário com vocês. Muito obrigado. Vamos marcar, então, o nosso compromisso para a gente voltar aqui. Carmen, você é a nossa representante. Marca aqui, quinta-feira, 28 de agosto. Pode marcar com uma bolinha. Muito bem, compromisso assumido, Carmen, vamos lá. A gente espera, se for resolvido em breve, avisa a gente. Nós vamos estar aqui. Obrigado pela confiança. Muito obrigada a todos e espero que sejamos atendidos e que todos venham aqui sempre participar, como a Globo veio, e a gente está na luta, já não de agora, mas já faz muito tempo que a gente está na luta. É o que a gente quer, né? Voltar daqui a um mês, Maristela, com esse compromisso cumprido. O nosso está aqui, está assumido. 28 de agosto a gente volta. Vamos ver se as autoridades, se a Enlurb, se a Prefeitura do Recife vai pelo menos ter iniciado esse trabalho como foi prometido na nota que a gente recebeu. Esta semana deve começar o serviço de reparos aqui nessa pavimentação da Rua Santa Silvânia, porque do jeito que está, não dá para continuar. Os moradores são a prova de que está muito difícil, que é arriscado, ainda mais nesse tempo de chuva. Maristela. É o que a gente espera, né, Gustavo? Que os serviços comecem mesmo por aí, né? Seu cinegrafista está dando esse giro mais uma vez, mostrando essa descida perigosa, cheia de pedras, de mato. Praticamente não tem por onde passar, né? Uma dificuldade muito grande de circulação, muitos perigos para esses moradores. Obrigada, Gustavo. Então, em agosto, a gente está de volta. E moradores da estrada Lígia Gomes, em Ouro Preto, Olinda, também chamaram o calendário do NE1. Foi em 2023. Estava difícil passar por lá com tantos buracos. Quase 2 anos depois, a gente voltou para ver como está a situação. A estrada Lígia Gomes liga os bairros de Ouro Preto, Alto da Conquista e Águas Compridas, em Olinda. O acesso era difícil para motoristas, arriscado para pedestres e um tormento para quem mora por aqui. Muita poeira, muito buraco, realmente era um acesso muito ruim mesmo. Era um sufoco porque Rubem, ninguém vinha para cá porque não tinha acesso e não tinha como chegar até aqui o estabelecimento, né? Foi em setembro de 2023 que mostramos a situação da via pela primeira vez no NE1. A obra parou diversas vezes, tanto por causa do período chuvoso quanto pela identificação de falhas no projeto. Agora, a realidade é outra. A obra saiu do papel e a rua, enfim, foi pavimentada. A gente entrega aí uma obra com quase 4 quilômetros de pavimentação para toda essa população aqui, Ouro Preto, Alto da Conquista, onde trouxe também outros benefícios, como a reativação de uma linha de ônibus que antes não estava passando em virtude da condição da estrada e hoje ela já está funcionando e circulando aqui nesse trecho. Qual a linha? É a linha que liga o terminal da PE15 até o Alto da Conquista. E aí é a linha que circula nessa estrada aqui de Lígia Gomes, que é uma estrada de quase 4 quilômetros de pavimentação, que foi executada agora e entregue para a população. Com a pavimentação pronta e a rua entregue, a vida de quem mora aqui mudou. Os clientes do restaurante da Joselma chegam sem dificuldade e as entregas dos fornecedores também. Graças a Deus agora o acesso para os nossos clientes, não só para os clientes, nós moradores, né? Ficou ótimo agora, porque nós sofremos por longos anos, né? Agora é só comemorar. Era muito complicado, os clientes reclamavam muito, que não podia passar por causa das estradas muito ruins. Então até para acesso para vir, a gente fazia pedido de bebida, tudo não vinha, que não tinha como subir. E graças a Deus hoje tá aí a estrada boa. Ontem mesmo foi casa cheia, ontem foi casa cheia. Então, graças a Deus, a gente tá feliz com a vitória que nós temos. Tanto que a gente batalhou, né? E graças a Deus estamos aqui.
Gente, como é bom ver que o problema foi resolvido, né, e que a vida dos moradores realmente melhorou, tanto no acesso para casa quanto para o comércio. Então, eles já estão aqui com o calendário, a obra foi entregue no dia 11 de julho e eu estou aqui com o nosso carimbo de resolvido. É isso, mais um calendário resolvido e população feliz aí com o resultado. Coisa boa, né? Parabéns para toda a comunidade que se mobilizou. E está sendo ouvido em audiência de instrução, neste momento, o empresário Rodrigo Cavalheira. Ele é acusado de cometer estupro contra 6 mulheres. A audiência de hoje faz parte de um dos processos que correm na Justiça. Luna Markman está na frente do Fórum Joana Bezerra, no Recife. Tem outras informações para a gente? Oi, Luna, boa tarde. Oi, Maristela. Boa tarde para você e a todos. Essa audiência que acontece aqui no Fórum Joana Bezerra é sobre o caso que a polícia acusou Rodrigo Cavalheira, de 35 anos, de estuprar uma vítima dentro da casa dela em 2019. Em entrevista exclusiva ao NE1, na época, logo após que a vítima fez essa denúncia à polícia, ela contou pra gente que Cavalheira forçou ela a engolir um comprimido e depois disso apagou, só acordou no dia seguinte já com Rodrigo Cavalheira em cima dela. O Ministério Público ofereceu a denúncia contra Rodrigo por estupro de vulnerável e stalking, que é perseguição em inglês. A Justiça acatou e ele virou réu. Essa é a terceira e última audiência de instrução desse caso, que corre aqui na 18ª Vara Criminal da capital. A responsável é a juíza Blanche Mayome Pontes Matos. Essa audiência começou por volta das 10 horas da manhã. Rodrigo Cavalheira entrou acompanhado de 3 advogados. É uma defesa nova, né? Já passaram pelo menos 4, 5 advogados diferentes. A defesa até tentou cancelar essa audiência, está alegando que não teve acesso a detalhes do processo, mas a juíza prosseguiu. Vamos relembrar o caso Rodrigo Cavalheira, em que 6 mulheres acusaram ele de estupro. A Delegacia da Mulher de Santo Amaro ficou à frente das investigações e acusou o empresário por estupro de vulnerável. De acordo com os depoimentos prestados, algumas vítimas estavam alcoolizadas e dopadas nas ocasiões em que os abusos foram praticados. Os casos aconteceram entre 2005 e 2023. Todas as vítimas eram do ciclo de amizade de Rodrigo Cavalheira. Em entrevista exclusiva ao Fantástico, 2 delas contaram que estavam inconscientes durante os abusos. Em uma das situações, Cavalheira tinha 15 anos e a vítima 16. Estava bebendo e eu fiquei com o Rodrigo nessa festa. Os fatos que eu lembro, alguns flashes, é de estar nessa sauna, de acordar com ele em cima de mim. Esta outra vítima contou que foi abusada 2 vezes, em 2018 e 2019. Um deles foi durante o carnaval. Muitas horas de festa, de bebida, de curtição. Às 8 horas da manhã, resolvemos ir para uma casa de uma amiga nossa, até que entramos no quarto. Depois disso, eu não lembro mais de nada, só lembro Rodrigo em cima de mim, cometendo estupro. Cavalheira chegou a ser preso 2 vezes, em abril e junho do ano passado, porque estaria dificultando as investigações. Na época, a defesa dele disse que o empresário se colocou à disposição da polícia para prestar esclarecimentos e que ele havia pedido espontaneamente para ser ouvido na delegacia, mas a solicitação não teria sido aceita. A defesa afirmou ainda que os fatos seriam esclarecidos e que a inocência do cliente seria provada. Desde então, Rodrigo Cavalheira responde aos processos em liberdade, com a condição de usar tornozeleira eletrônica. O empresário é conhecido por ter realizado grandes eventos, como festas de Réveillon na ilha de Fernando de Noronha e na Praia dos Carneiros, no litoral sul de Pernambuco. Ele também foi sócio de um camarote privado no principal polo do Carnaval do Recife, a Praça do Marco Zero. Cavalheira ainda foi secretário de Turismo de São José da Coroa Grande, no litoral sul do estado, e chegou a ser presidente do Partido Trabalhista Brasileiro em Pernambuco, antes de a legenda se fundir com o Patriota e se tornar Partido Renovação Democrática. Dos 6 casos investigados pela polícia, 3 estão na justiça e outros 2 prescreveram. E o 6º foi arquivado pelo Ministério Público de Pernambuco, segundo a defesa do réu.
Bem, então, só situando, a audiência de hoje é de um desses 3 processos que correm na Justiça. Antes da audiência, teve um protesto aqui na escadaria do Fórum Joana Bezerra, tinha amigos da vítima de hoje e também mulheres que fazem parte de organizações em defesa do direito das mulheres. Lembrando que na última audiência de instrução é onde o juiz, no caso aqui a juíza, né, Blanche, ela escuta o réu e, de praxe, abre para as alegações finais do Ministério Público, da assistência de defesa, da assistência de acusação, perdão, e também da defesa. E depois pode abrir ainda um prazo de 5 dias para alegação por escrito. E aí eu digo isso porque não é hoje que sai a sentença. Mas vamos ouvir o que a vítima falou sobre esse processo que já dura quase 2 anos. O processo é bem doloroso, né? Eu comento sempre que realmente é bem difícil, mas é bem mais fácil do que passar uma vida inteira calada, sofrendo por dentro e principalmente vendo o bandido, né, o estuprador, solto e fazendo novas vítimas. Apesar de toda a dificuldade desse tempo todo, mas eu estou feliz de estar aqui, eu estou feliz de estar vendo a justiça sendo feita. Eu me senti muito respeitada pela justiça, em todos os níveis, desde da denúncia à polícia até ao judiciário. Eu também tive sorte que tive várias mulheres envolvidas no processo, então eu me senti realmente respeitada e acolhida. Outras vítimas não tiveram a mesma sorte, né, mas estão aí fazendo o que podem, enfim, mas na minha cabeça, por enquanto, eu acredito que valeu a pena tudo e minha esperança é que a justiça realmente seja feita. Luna Markman segue trazendo todas as informações sobre esses casos em que o empresário Rodrigo Cavalheira é acusado de estupro. A defesa de uma das vítimas fez uma denúncia contra o juiz desse caso especificamente. Explica pra gente, Luna, por favor, o motivo. Vamos lá. Esse juiz, ele está cuidando de outro processo, tá? É o caso de uma vítima que denunciou o Rodrigo Cavalheira por 2 abusos em 2012 e 2013, quando ela ainda era menor de idade. Ela denunciou esse caso em 2023 e a polícia acusou o Cavalheira por estupro de vulnerável em maio de 2024. E aí a primeira audiência de instrução aconteceu no dia 16 de junho, na primeira vara dos crimes contra a criança e adolescente da capital, conduzida pelo juiz Edmilson Cruz Júnior. A vítima alega que durante a ouvida, nem ela, nem as suas testemunhas, incluindo a mãe dela, receberam um tratamento respeitoso e sensível às necessidades de um crime de estupro. Foram perguntas que, segundo a vítima, reforçaram estereótipos negativos, também jogavam a culpa nela, perguntas sobre se a vítima estava vestindo calcinha, se estava ou não como é que ela estava vestida, se a mãe sabia, por exemplo, que ela usava a RG, identidade falsa, para entrar em boates. E aí, por conta disso, aconteceu 2 coisas na semana passada. Teve o pedido para anulação dessa audiência na própria vara e também a denúncia na Corregedoria do Tribunal de Justiça. Vamos ouvir a vítima. O juiz me tratou como culpada. Toda vítima de abuso sexual se coloca nesse lugar por muitos anos. E aí, na hora que você decide denunciar, você espera uma postura de defesa. Quais foram as perguntas que o juiz fez que te incomodaram? A principal para mim foi se ele perguntou para uma testemunha se eu não preferia sustentar um estupro do que dizer que tinha feito sexo consensual. Isso realmente me embarcou e doeu, porque ele não tem, realmente um homem não tem noção do que é sofrer um estupro. Ele perguntar isso, ou ele está realmente advogando para o réu, ou ele não poderia estar defendendo esse tipo de processo. Bem, a gente procurou a Corregedoria, né, do Tribunal de Justiça de Pernambuco e a assessoria informou que todas as denúncias recebidas e os processos investigativos em andamento no órgão tramitam em segredo de justiça a fim de garantir a imparcialidade e a eficácia da apuração. Desta forma, a Corregedoria nem sequer confirmou e não vai se pronunciar sobre nenhum caso recebido ou em andamento. Sobre a audiência que acontece aqui, a gente também pediu nota ao Tribunal de Justiça,
mas como envolvem casos de crimes contra a dignidade sexual, também tramita em justiça com o objetivo de preservar a intimidade da vítima. Então é isso, Maristela, a gente continua aqui no Fórum Joana Bezerra, aguardando o fim dessa audiência, que deve ser a última desse primeiro caso, que foi da primeira mulher que fez a denúncia à polícia contra Rodrigo Cavalheira. Obrigada pelas informações, Luna. E em Salgueiro, no Sertão, uma cantora teve os cabelos atingidos por fogo. Foi ontem à noite, durante a apresentação da banda Limão com Mel, no festival Pernambuco Meu País. No palco, dá para ver a cantora do lado direito do vídeo sendo atingida por uma labareda que sai do chão. O artefato fazia parte do show. Algumas pessoas da banda ajudam aí a apagar as chamas, um desespero danado. A produção da banda Limão com Mel diz que lamenta o ocorrido e que a back vocal, Natália Souza, está bem e em segurança, recebendo toda a assistência necessária. A produção disse ainda que ela teve queima parcial do cabelo, sem ferimentos na pele ou no couro cabeludo. A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco disse que a estrutura de pirotecnia do show foi levada e montada pela banda. Nós entramos em contato com os bombeiros para saber como é feita a fiscalização e liberação desse tipo de material em shows, mas ainda não tivemos um retorno. E um supermercado foi destruído por um incêndio na cidade de Itambé, na Mata Norte. De acordo com os moradores, o fogo começou ontem à noite. Nos vídeos que os moradores nos enviaram, é possível ver as chamas bem altas. Os bombeiros informaram que ninguém se feriu. Ainda não se sabe o que provocou esse incêndio. O supermercado fica na rua Desembargador Vieira de Melo, no centro da cidade. Perto do prédio tem a igreja Nossa Senhora da Conceição. Moradores da região precisaram sair das casas por causa da fumaça. A gente está vendo aí a movimentação nessas imagens que foram enviadas para a gente. E o município de Itambé fica na divisa dos estados de Pernambuco e da Paraíba. O repórter Everton Correia, da TV Cabo Branco, afiliada da TV Globo em João Pessoa, acompanha esse trabalho do Corpo de Bombeiros, né, Everton? Bem-vindo, boa tarde para você. Oi, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Em Pernambuco, nós estamos bem na divisa, então, e desde cedo muita movimentação aqui nas duas cidades. O que divide as duas cidades é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Está bem aqui. Eu vou até afastar para a gente conseguir ver a igreja que divide e logo depois o incêndio. Olha só, muita fumaça no local. Bombeiros da Paraíba e também de Pernambuco seguem fazendo o trabalho de rescaldo, de controle de chamas. Há também cuidado com a eletricidade da região. Esse supermercado começou a, então, pegar fogo por volta das 10 horas da noite de ontem. O dono foi informado, acionou o Corpo de Bombeiros. Estou, inclusive, com o Tenente Marcos André, do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Ele está coordenando os trabalhos por parte da Corporação Paraibana, mas é um trabalho de parceria com Pernambuco. Como é que está sendo esse trabalho? O que é que já foi possível fazer, então, nesse supermercado? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Na verdade, eu sou o oficial de ligação aqui, trato com vocês, com a imprensa. Então, as ações estão bastante dificultosas, né? Tendo uma dificuldade devido à estrutura que está colapsada, né? E o material combustível que há no local. Há muito aerosol, água sanitária, álcool. E isso dificulta, porque a gente debela o incêndio, mas ele volta a se reignir. Ou seja, tem muito material inflamável lá dentro que colabora para isso, né? Isso, positivo. Nesse momento, como vocês puderam ver, as fiações estão sendo retiradas, porque nós vamos entrar com uma nova frente de trabalho, já que tem essa dificuldade do bombeiro entrar devido ao risco da estrutura colapsar. Nós vamos ver a possibilidade, né? Estamos em planejamento para que a gente já possa demolir esse prédio e assim a gente conseguir entrar e debelar o fogo. Muito obrigado, viu? Eu agradeço demais, Tenente, pelas informações. Nessas imagens ao vivo, a gente consegue perceber, as imagens de Aaron Lavor, a quantidade de bombeiros ali do outro lado, mas também chama a atenção da gente isso aqui, ó. Olha a quantidade de pessoas que estão esperando para ver algum resultado desse trabalho.
A gente já sabe que as chamas foram controladas, a Defesa Civil do Estado está presente, inclusive, para poder fazer aquele trabalho de cuidado com a estrutura. Então, os bombeiros estão utilizando esse equipamento que consegue, então, fazer o rescaldo pela parte de cima. Ele foi utilizado, Maristela, mais cedo. E olha só a quantidade de fumaça na rua ainda. E aqui dentro, como bem o tenente do Corpo de Bombeiros da Paraíba explicou, as chamas, elas reincidem, elas voltam a aparecer. Então aqui, quando a gente pensa que está tudo controlado, como de fato a maior parte já está, as chamas lá ao fundo da imagem, a gente consegue perceber que ressurgem. E esse é o perigo. Então a gente vai daqui seguir com o trabalho de ter mais informações e a qualquer momento a gente pode voltar com mais informações na nossa programação. Tem alguns focos ainda por aí, né, Everton? Muito obrigada por mostrar esse trabalho aí do Corpo de Bombeiros ao vivo com essas informações. Bem-vindo sempre aqui ao NE1. Bora agora para um outro ponto da região metropolitana. Vamos voltar aqui para o Recife com as imagens de drone de Ezequiel Quirino. Ele está em Olinda, na verdade, tá? São imagens ao vivo do nosso drone mostrando aí a PE 15 na entrada do bairro de Ouro Preto. A movimentação bem tranquila do trânsito por aí. O céu segue assim, nublado, com cara de preguiça, segunda-feira, com essa previsão ainda de chuva na região metropolitana, né? Uma chuva que deve ser de moderada a forte também nas zonas da mata, sul e norte. A gente está mostrando essas imagens aí para você, direto de Olinda. Não chove neste momento, trânsito bem tranquilo aí na região. Bora agora para a Zona Sul, imagens para você de Boa Viagem, movimento intenso na rua Dom João VI, fica por trás do Shopping Recife, sentido Setúbal, e aí sim a gente já tem um cenário completamente diferente aqui no Recife, né, na Zona Sul, com chuva, pista molhada, atenção aí redobrada para os motoristas que estão passando na região. Muitas árvores aí nessa parte da cidade, né? E por falar em árvores, teve um susto aí no bairro da Jaqueira, na zona norte do Recife. O galho de uma árvore caiu na rua Muniz Tavares. De acordo com Silvânia Matos, que mandou esse vídeo para o nosso canal Globo, um carro que passava pelo local foi atingido pelos galhos. 2 pessoas estavam dentro do veículo, mas saíram sem ferimentos. A Enlurb informou que está seguindo aí para o local. Agora a gente segue falando de saúde. Quem nunca teve um desconforto intestinal, né? O problema é que algumas pessoas têm com muita frequência e acham isso até normal. Dizem que é de família ter o intestino preso e acabam fazendo uso de laxantes, quase que de forma contínua. Bora voltar agora a falar com Daniele Fonseca sobre esse assunto. Ela está com uma médica. Pode tomar laxante assim, desse jeito, toda hora, Daniele? Olha, Maristela, depende do tipo do laxante, tá? Eu falo ao vivo aqui do Hospital das Clínicas, que fica no bairro da Cidade Universitária, no Recife. A médica que a gente convidou para essa entrevista é a doutora Norma Arteiro, ela é gastro. E então, doutora, pode tomar todo dia? Eu disse que depende do tipo do laxante, né? Qual deles é possível e quais são os tipos? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, minha gente. Veja só, existem vários tipos de laxante. Então, alguns, eles são mais irritativos para a mucosa do intestino. Então, não deve ser uma coisa para você usar com muita frequência. Digamos, um dia que você viajou, ficou com prisão de ventre, vai tomar, assim, vai fazer um preparo para um exame, tudo bem. Mas o uso continuado deles pode deixar o intestino meio que dependente. Então, você tem laxante, por exemplo, os mais comuns que a gente usa são laxantes de fibra, certo? Que vai aumentar só o bolo fecal, ou seja, aumentar o volume das fezes. Esses não só podem, quanto devem ser usados todos os dias. Alguns outros são mais laxantes lubrificantes, tá? Mas os laxantes irritativos, aí esses devem ser usados com mais cuidado. Agora, doutora, sobre a automedicação em relação a isso, precisa de um gastro para prescrever esse tipo de medicamento? Veja só, toda orientação deve ser feita por um médico, não necessariamente um gastro. Um clínico cuida bem da constipação, tá? De prisão de ventre. A grande questão é assim, esse é o seu normal da vida inteira, é importante você investigar, até porque às vezes pode ter alguma doença por trás, algum distúrbio hormonal, alguma coisa assim. Mas o que a gente fica mais atento é quando muda o trânsito do intestino de uma hora para outra, tá? Então assim,
acho que você já ia me perguntar isso. Qual é o normal do funcionamento do intestino? Não é obrigatório você evacuar todos os dias. Então, existe um intervalo da normalidade. Esse intervalo pode variar desde até 3 vezes por dia ou até 1 vez a cada 3 dias. Se esse é o seu padrão a vida inteira, esse é o seu normal. Agora, se ele de repente muda, aí isso tem que ser investigado. E a apresentação desse laxante, doutora, é comprimido, supositório, tem alguma outra forma e cada qual é recomendada para um tipo de pessoa, para um tipo de necessidade? O ideal é que o médico converse com o paciente para entender exatamente qual é a dificuldade dele. Porque às vezes o paciente evacua todos os dias, mas são fezes muito ressecadas. Então ele, de repente, um supositório só de glicerina, uma coisa só para lubrificar, já resolve. Tá? Então, a grande diferença é prisão de ventre ou constipação. De você passar vários dias sem defecar, ou você evacua todos os dias, mas com esforço. Porque as fezes são secas, porque o bolo fecal é muito grosso, tá? Então, depende de caso a caso. Doutora, o que causa a prisão de ventre? Bom, aí tem uma série de causas. A maioria das vezes são causas só, digamos, de hábitos de vida. Uma pessoa que tem uma dieta ruim, que não se exercita, que vive sentado, que só come coisa de massa, só come coisa de farinha, só come alimentos que são mais constipantes, tá? Essa é a causa da grande maioria dos casos. Mas principalmente naqueles casos que eu disse, que funcionava direitinho e de uma hora para outra modificou o seu trânsito, esse caso tem que ser investigado, porque pode ser uma coisa mais grave. Prender as fezes, isso é prejudicial? Veja só, para quem já é constipado crônico, isso acontece muito nas mulheres. Mulher, às vezes, é cheio de não me toques, não vou nesse banheiro porque é sujo, não vou no trabalho, não vou não sei onde. Então, se ela já é uma constipada crônica, ou seja, se ela já tem prisão de ventre crônica, ela fazer esse tipo de manobra, inibir o reflexo, só vai piorar a situação. Agora, doutora, o laxante, ele trata a prisão de ventre ou ele simplesmente alivia ali aquele sintoma de estar com o intestino preso? Não, se a prisão de ventre é por conta de uma doença de base e outra, que a gente não sabe o que é, o laxante não vai tratar isso. O laxante vai só facilitar a eliminação daquelas fezes, mas não vai estar tratando. Tá? Então, você tem que saber, no caso, se é um quadro mais importante, que ser investigado porque tem aquela prisão de ventre. Criança pode tomar? Alguns, tá? Então, em criança, a gente usa mais supositório de glicerina, laxantes mais levezinhos. Doutora, muito obrigada pelas informações, pela sua participação aqui no NE1 desta segunda-feira. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. Sempre importante tirar essas dúvidas para a gente cuidar ainda melhor da nossa saúde, né, Daniele? O NE1 fala agora do direito de pessoas autônomas, ou que são MEIs, mulheres que estão grávidas, têm direito ao auxílio maternidade. Quem explica para a gente é a Natália Dielu, que está com uma advogada, para tirar algumas dúvidas também, né, Natália? Maristela, porque algumas mulheres, né, ficam na dúvida se quem é microempreendedor individual, se tem direito à licença, quem é estagiária, jovem aprendiz. Então, a gente recebeu algumas perguntas que a gente vai repassar aqui para a doutora Rafaela Cioli, que é advogada e também faz parte da Comissão de Seguridade Social da OAB. Boa tarde, doutora. Vou repassar algumas perguntas que mandaram para a gente aqui. Gabi de Feira Nova, ela disse que é da pesca artesanal desde 2016 e ela quer saber se tem direito ao auxílio maternidade. Ela disse que fez a carteirinha de associação de pesca no começo do ano. Boa tarde. Ela tem direito, sim. Na condição de segurada rural, ela tem direito independentemente de contribuir. Ela só precisa comprovar o nascimento da criança e também ela precisa da entrada junto ao meu INSS e ao 135. De maneira geral, nessas situações, né? Trabalhadora rural, microempreendedor individual, como é que funciona? Tá, essas pessoas que são autônomas, elas precisam da entrada por elas mesmas no INSS. O benefício ele pode ser concedido 28 dias antes do parto e até 120 dias depois do parto, caso ela dê entrada com o parto. Então, ela precisa entrar no aplicativo Meu INSS ou ligar para o 135. Vai ter que juntar a certidão de nascimento para ter acesso ao benefício salário maternidade. Uma pessoa mandou uma mensagem aqui dizendo: trabalho de carteira assinada, Micaele. Trabalho de carteira fichada, mas sou intermitente. Como dar entrada no auxílio maternidade? Meu filho tem 2 meses.
Certo. No caso dele ostentando a condição de segurado ainda, né, ele pode dar entrada diretamente também no meu INSS. No caso, vai ser a gestante, ela dá entrada pelo CPF dela, pode também dar entrada pelo INSS, pelo 135, né, e aí, da mesma forma, vai ter que juntar a certidão de nascimento e os documentos pessoais dela. Josivaldo Damascene Silva. Sou MEI há 7 anos e estou com os vencimentos todos pagos. Estou no 6º mês de gestação. Quais documentos necessários para dar entrada no auxílio maternidade? Posso dar entrada antes do nascimento ou só após? Pode sim. Para ela dar entrada antes do nascimento, ela precisa apresentar o atestado médico, né, dizendo em qual período de gestação ela se encontra, e ela pode dar entrada 28 dias antes. Outra questão é que não é mais exigida aquela questão da contribuição mínima de 10 meses para ela ter acesso ao benefício. Então, se ela der entrada quando tiver o bebê, ela também vai acessar o benefício previdenciário. Marcela, agora é sobre jovem aprendiz, né? Minha filha trabalha como jovem aprendiz e está grávida de 8 meses. E o contrato dela acabou esse mês de julho. Consequentemente, se estendeu. Ela foi informada, porém, que receberá o auxílio maternidade o mesmo valor como o jovem aprendiz. Está correto? Está correto. A regra de cálculo do benefício previdenciário, ele varia de acordo com o tipo de condição de segurado que você é. Então, nesse caso, ela vai ter direito ao benefício calculado com base na última remuneração paga. Em relação a estagiárias, né, pessoas que engravidam, têm direito ao auxílio? Veja, de rigor, a estagiária ela não é segurada da Previdência. Ela exerce uma atividade que ela tem uma finalidade de estudo. Mas para ela se tornar segurada, ela precisa fazer contribuição de forma espontânea. Então, ela na condição de facultativa, ela contribui automaticamente, ela abre lá a guia do GFIP, paga e ela passa a ter direito, sim, à condição de gozar do benefício. Então, qual é a preocupação? O período da facultativa só dura 6 meses. Então, ela precisa manter essa condição segurada para ter acesso ao benefício na hora do parto. Existe uma lei em tramitação? Tem uma lei em tramitação, realmente vigente, que, caso aprovada, vai dar direito também à segurada estagiária a ter acesso ao benefício. Em relação a pessoas que adotam crianças, a senhora disse que também tem uma peculiaridade em relação a homens que acabam assumindo ali o papel dos cuidados quando a mãe, por exemplo, morre. Sim, veja. O benefício salário maternidade, ele não só ampara o parto, ele ampara também a adoção, a guarda civil para fins de adoção, né? E aí, nesses casos de adoção, guarda civil, a pessoa ela pode dar entrada, da mesma forma, de forma espontânea, né, pelo INSS, e gozar do mesmo período de 120 dias. Há situação peculiar em que acontece o óbito da mãe, ou então na adoção por uma família monoparental que é composta apenas pelo homem, ou então no caso de uma união homoafetiva. Nesse caso, o homem também vai ter direito de acesso ao benefício. Ok, muito obrigada, viu, doutora Rafaela Scioli, por essas informações. A gente volta com você, Maristela. Obrigada, doutora Rafaela. Obrigada também, Natália. E daqui a pouco, no Jornal Hoje, você vai ver que em São Paulo, mais uma briga de trânsito terminou em tragédia. César Tralli, chega agora com esse e outros destaques. Boa tarde, Tralli. Olá, boa tarde, um ótimo começo de semana para você. Daqui a pouco estaremos juntos, então, no JH. Olha que impressionante. As apreensões de cocaína estão aumentando. Só nas estradas federais, os flagrantes cresceram quase 20% de janeiro a junho deste ano. Mais uma briga de trânsito que termina em tragédia. Dessa vez foi em Mauá, na Grande São Paulo. Um PM matou a tiros um mecânico e baleou o sobrinho dele durante uma discussão de trânsito. No carro do homem assassinado também estavam, além do sobrinho ferido, a mulher do mecânico e a sogra dele. E um exemplo maravilhoso que está servindo de inspiração para a juventude. É uma equipe de Minas Gerais especializada em robótica. Essa turma está conquistando prêmios importantes fora do país e motivando mais gente aqui no Brasil a querer estudar e sonhar com robótica. Espero você no Jornal Hoje. Até já, não perca. Um abraço e muito obrigado. A ONU, a Organização das Nações Unidas, estima que o Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos por ano. O levantamento aponta também que parte dos alimentos jogados fora são adequados para o consumo. Algumas iniciativas de reaproveitamento, como o programa Destino Certo, existem para reverter esse quadro.
Em Paulista, por exemplo, alimentos que perderam apenas o valor comercial porque ficaram maduros demais ou não estão tão atraentes nas prateleiras, são doados para instituições sociais. Frutas, verduras, legumes. O setor de hortifrutis dos supermercados costuma ser abastecido diariamente. São alimentos perecíveis que em pouco tempo perdem a qualidade e precisam ser retirados das prateleiras. Neste supermercado em Peixinhos, Olinda, os itens que já não têm valor comercial, mas ainda estão próprios para o consumo, ganham um destino especial. O repositor já está treinado para identificar a fruta ou verdura com alguma manchinha ou com tamanho fora do padrão. Esses alimentos são separados para doação a uma organização não governamental. Existe um cuidado, né, realizado diariamente, e a gente olha todo o critério do que faz o produto não tem um olhar comercial para ele, ou seja, calibre, que se trata do tamanho, se uma tomate ela tem um valor menor do que o mercado, maior que o mercado, uma banana que saiu da penca, uma mancha, né, causada por qualquer caso climático. E aí o que acontece? O produto ele deixa de ter um valor comercial, né, o consumidor para de olhar para esse produto, mas ele está em excelente estado de conservação, né, e para o consumo. Então, dessa forma, esse produto específico é que a gente faz a doação. Depois da triagem, os produtos são pesados e ficam prontos para a coleta da instituição beneficiada. A frequência das doações varia de acordo com a quantidade de alimentos disponíveis. O programa Destino Certo já encaminhou mais de 2.000 toneladas de alimentos para organizações sociais em Pernambuco. Só no ano passado foram 23 toneladas. Uma ação que combate o desperdício e contribui para a segurança alimentar de quem mais precisa. Uma das instituições beneficiadas com as doações é o Lar de Acolhimento e Reintegração Maná, em Paulista, que acolhe crianças que sofreram negligência, abuso ou abandono. Os alimentos que vêm dos supermercados ajudam nas 6 refeições que as crianças fazem aqui diariamente. As cozinheiras valorizam o reaproveitamento integral dos alimentos. Ednês, que trabalha no lar há mais de 10 anos, prepara cada prato com muito cuidado e carinho. A verdura a gente utilizamos no feijão, no purê, às vezes a gente faz um creme também, né? E a gente sai reutilizando todos os alimentos, todas as verduras e frutas. O que é que vem muito e que as crianças gostam? Elas gostam muito da banana, né? Porque a gente faz o bolo, o doce, o creme, laranja. Elas gostam muito de chupar laranja, o suco e abacaxi. Elas gostam muito também. Atualmente, 17 crianças em situação de vulnerabilidade são acolhidas no local. A gente tem um convênio com a Prefeitura aqui de Paulista e a gente tem aí, com esse convênio, 60% de nossas despesas são bancadas com esse dinheiro, né, que vem de lá, com esse recurso. E os 40% a gente corre atrás. É uma bênção, né, que receber essas doações, né? São muitas frutas, verduras, que a gente aproveita em todas as refeições. Fruta e verdura está muito caro, né? Então, assim, ameniza muito aqui a situação da gente e as crianças comem melhor, né? O que poderia ser descarte virou alimento e faz parte de uma rede que transforma excedentes em oportunidades. Uma iniciativa que nutre pessoas e fortalece vidas e comunidades. E com o reaproveitamento dá para ajudar tanta gente, né? Agradeço demais a sua companhia, o NE1 fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. E você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.